Depois do último vídeo gravado, que é o vídeo que fala sobre o Concílio de Jerusalém e sobre as relações entre o cristianismo primitivo e o judaísmo, várias questões surgiram, alguns comentários que as pessoas fizeram e algumas coisas eu notei que faltaram e era melhor serem melhor explicadas. Na verdade, o assunto é bem longo, daria para se fazer vários vídeos sobre o assunto, mas eu acho que esses dois vão ser suficientes para pelo menos se ter uma visão geral mais completa sobre o assunto. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não viu o vídeo anterior, que vai estar marcado aqui, dá uma olhadinha lá antes, porque isso daqui é uma continuação, ou seja, esses assuntos que eu estou tratando aqui, eles são só uma continuidade do que já foi tratado antes. Então a gente comentou naquele vídeo sobre a ideia da circuncisão, a discussão sobre a circuncisão ali no Concílio de Jerusalém. A conclusão que se chega então é o seguinte: os gentios eles não são obrigados a se circuncidarem para fazer parte desse movimento religioso dos seguidores de Jesus. É importante notar aqui, para não se deixar dúvidas, que a decisão do Concílio de Jerusalém não foi uma decisão contra a circuncisão. Não foi decidido que as pessoas eram proibidas de se circuncidarem de agora em diante. O que foi decidido foi o seguinte: os que não são circuncidados, os gentios, os pagãos, eles não são obrigados a se circuncidar para entrar nesse movimento. Então, é importante ressaltar em relação aos judeus que faziam parte desse movimento, que eles não deveriam deixar de circuncidar os seus filhos e deixar de seguir a lei e as tradições judaicas. E essa era uma preocupação do cristianismo primitivo, de deixar isso claro. Por exemplo, a gente vê lá em Atos capítulo 16, os versos 1 a 3. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, está falando de Paulo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja, por causa desses judeus que estavam falando que o movimento do cristianismo era anti-judaico, ou seja, ele fazia os judeus deixarem de seguir as suas tradições e leis, Paulo tem a preocupação de circuncidar os judeus que fazem parte do movimento. Inclusive ele mesmo, Paulo, todas as vezes que ele tem a oportunidade, ele fala que ele continua seguindo a lei e que ele é zeloso em relação à lei. Quer dizer, a não exigência de um gentio de seguir toda a lei e as tradições judaicas não significa que os judeus deveriam deixar de seguir as suas leis e tradições. Isso fica claro também lá no livro de Atos, no capítulo 21, a partir do verso 19, diz o seguinte: Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por causa do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Então eles tinham essa preocupação porque havia o rumor de que eles estavam desviando os judeus das suas tradições. Então, continuando o texto aqui de Atos 21, você vai ver que Paulo leva alguns dos judeus que faziam parte do cristianismo para o templo para fazer os seus votos de nazireado e inclusive fazer os sacrifícios relativos a esses votos. A ideia é de que eles não estavam querendo acabar com a tradição judaica. E é isso que Paulo vai deixar bem claro na sua carta à igreja que ficava em Corinto, a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 7, a partir do verso 17, diz assim: Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado já sendo circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Ou seja, a ideia é você manter as peculiaridades de cada um, as identidades dessas pessoas que estão fazendo parte desse movimento. Você é judeu, continue sendo judeu. Você é gentil, continue sendo gentil. Porque o contexto que você vai ter agora no cristianismo é um contexto de um cristianismo diverso. A diversidade é uma característica marcante nesse período do cristianismo. Quer dizer, você tem judeus que continuam sendo judeus e seguindo as tradições judaicas, e você tem gentios que não precisam se tornar judeus para serem cristãos. Todos eles são
cristãos, e todos eles têm o mesmo status religioso, digamos assim, diante de Deus. A ideia, então, do Concílio de Jerusalém, de você se tornar um movimento independente do judaísmo, não é a ideia de você tornar um movimento independente da religião do Antigo Testamento necessariamente, o que é algo um pouco mais complexo do que parece, porque o judaísmo era a religião do Antigo Testamento. Mas a ideia é você ter judeus, que não deixam de ser judeus, e gentios, que são adeptos agora, mas esse movimento não ser um movimento judaico. O movimento do cristianismo ele abrange mais do que o próprio judaísmo, como, interessantemente, era o propósito da religião do Antigo Testamento, não ser uma religião simplesmente de judeus. Os gentios têm um papel importante dentro do Antigo Testamento, inclusive em profecias que falam de tempos que viriam. Lá em Êxodo 15, no Cântico de Moisés, ele já termina o cântico com aquela frase que faz parte da liturgia judaica, inclusive, Adonai imloch leolam vaed, o Senhor reinará para todo sempre, com a ideia de que Deus ia reinar sobre toda a terra. Ou seja, o reino divino não é um reino só sobre judeus, é um reino universal. Na verdade, o Deus judaico não é um Deus étnico, mas é um Deus universal. E em outras passagens da Bíblia, principalmente nos escritos dos profetas, isso vai ficar bem claro sobre a ideia dos gentios fazendo parte desse culto ao Deus de Israel. Os gentios se tornariam também fiéis a esse Deus. Isso fala lá no livro de Zacarias, em outros livros, mas principalmente no livro de Isaías, na segunda porção do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 até o final do livro, que é a parte da consolação do livro de Isaías. Dentro desses capítulos existe uma figura que é bastante controversa, principalmente entre judeus e cristãos, que é a figura do servo do Senhor. Essa figura, esse vídeo não é sobre isso, talvez em outro vídeo eu fale sobre isso, mas essa figura é entendida pelos judeus como sendo uma coisa e pelos cristãos como sendo outra. Os cristãos creem que o servo é o Messias, é Jesus, né? E o ponto é, independente de quem você acha que é o servo na segunda parte de Isaías, o importante é que ele tem uma missão a se cumprir que é explícita no livro e não tem muito o que interpretar em relação a isso. Então no capítulo 42, no verso 6, Deus fala sobre seu servo dizendo assim: Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Quer dizer, existe uma missão desse servo para os povos que não são Israel, para as nações do mundo. Capítulo 49, versos 5 e 6, falando sobre a mesma figura, o servo do Senhor diz o seguinte: E agora o Senhor diz àquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta a Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: É coisa pequena demais para você ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então essa é a missão do servo. Você levar a salvação de Deus para os gentios até os confins da terra. Ser uma luz para os gentios. Levar a religião do Deus de Israel para todos os povos e nações. O interessante é que ele não está falando para você converter todas as nações do mundo ao judaísmo, mas que a religião do Deus de Israel chegue até os confins da terra, que é a distinção que vai ser feita agora nesse concílio. Nem todos são judeus, nem todos são etnicamente judeus. E aí a identidade judaica, é claro, uma coisa bastante complicada e difícil de se definir, né? Um judeu é alguém que segue uma religião ou é uma etnia? Ou são as duas coisas ao mesmo tempo? Ou é uma tradição que vem desde antigamente? O judaísmo é uma coisa difícil de se definir. E o cristianismo ele simplifica isso dizendo: você não precisa fazer parte de nenhuma etnia, você não precisa ter crescido em nenhuma tradição, você simplesmente tem que seguir ao Deus de Israel. E nesse ponto de vista, não existe mais diferença. Ou seja, existe uma unidade na diversidade do ponto de vista cristão. Porque ao mesmo tempo que você tem vários povos diferentes, que eles não precisam abrir mão das suas identidades para fazerem parte do culto a esse Deus,
Ao mesmo tempo, eles são, do ponto de vista de Deus, eles são todos iguais, eles são a mesma coisa. E essa ideia vai aparecer com frequência no Novo Testamento, quando ele fala que não existe mais judeu, não existe grego, não existe senhor, não existe escravo, não existe homem, não existe mulher. Todos são iguais perante Deus. Então, algumas passagens vão falar sobre isso, por exemplo, lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Colossenses capítulo 3, verso 11. Nessa vida nova já não há diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E uma última passagem que acrescenta um elemento interessante a essa unidade, está lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, o verso 28 e 29, que vai dizer o seguinte: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E o verso 29 vai dizer assim: e se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então olha só que interessante. A circuncisão era o símbolo da descendência de Abraão. Você é circuncidado porque você lembra da promessa de Deus a Abraão de que ele teria uma descendência imensa. E agora até o incircunciso também se torna descendente de Abraão, descendente pela fé. Por mais que ele não seja fisicamente parte desse povo, dessa etnia, dessa descendência, ele se torna descendente de Abraão. Ele é considerado um descendente pela fé de Abraão também. Quer dizer, já não existe mais nenhuma diferença de categoria entre aqueles que estão dentro desse movimento do cristianismo. A ideia de um gentil passar a fazer parte da descendência de Abraão é uma ideia que Paulo vai trabalhar melhor lá em Romanos capítulo 11, quando ele vai falar sobre as duas oliveiras, a oliveira natural, sendo Israel, sendo os judeus, e a oliveira brava, a oliveira selvagem, que seriam os gentios. E os gentios são ramos que são enxertados na oliveira natural, ou seja, aqueles que fazem parte dos povos pagãos e que aceitam a Jesus, eles são retirados da oliveira brava e são enxertados na oliveira natural. É o que ele vai falar lá em Romanos capítulo 11, os versos 17 e 18. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Quer dizer, você que é um gentil, que agora faz parte do povo de Deus, através de Jesus Cristo, não se ache melhor do que os judeus, porque eles são os ramos naturais e você foi enxertado. E é o que Paulo vai concluir aqui no verso 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, a oliveira natural, a oliveira que é Israel, quanto mais ainda serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. É interessante que, na verdade, a oliveira que é Israel, na verdade, é a oliveira do povo de Deus. Só existe um Israel. A gente costuma falar, às vezes, dentro de um ambiente cristão, que existe o Israel natural, que seria os judeus, e agora o Israel espiritual, que é o cristianismo e tal. O texto bíblico nunca usa essa ideia. As duas oliveiras que o texto bíblico usa são a oliveira brava, a oliveira que não é a oliveira natural, que é uma oliveira selvagem, que são os povos pagãos que não fazem parte do povo de Deus, e a oliveira natural, que é Israel. Deus só tem um povo na Bíblia, e esse povo, o nome dele é Israel. Se você passa a acreditar no Deus Israel, e se você passa a seguir a esse Deus Israel, você é enxertado nessa oliveira e você faz parte de Israel. Do ponto de vista bíblico é assim que funciona. Só existe um povo e todos os que creem em Deus fazem parte desse povo. Mas para finalizar o vídeo, tem uma questão que fica em aberto aí em relação ao Concílio de Jerusalém. Como a gente já comentou, o Concílio de Jerusalém chega à conclusão então de que não se deve exigir nada dos pagãos que estão entrando agora nesse movimento, a não ser que eles se abstenham da carne ser sacrificada aos ídolos, do sangue e das relações sexuais ilícitas. São essas 3, em algumas versões 4 regrinhas que aparecem e diz que nada mais deve ser exigido deles. O que é interessante é o seguinte,
quando o texto fala isso, ninguém entende, na verdade, que é só isso que se resume o cristianismo. Eu comentei isso no outro vídeo, né? Existem várias outras coisas que fazem parte do que é ser cristão. E Paulo deixa isso bastante claro nas outras cartas. Então, por exemplo, você que é gentil e que se tornou agora parte do povo de Deus, você pode mentir? Tipo, mentir é uma coisa aceitável para um cristão? Claro que não. Isso Paulo vai falar em diversas outras cartas, né? Você que é gentil e que faz parte agora do povo de Deus, que aceita o Deus de Israel, será que é aceitável, por exemplo, que você pratique feitiçaria, que você consulte os mortos e assim por diante? E isso também fica claríssimo que não, em diversas outras passagens do Novo Testamento. Então a gente vê que, na verdade, essas regras que são colocadas aí são regras que são o mínimo exigido para que essa pessoa possa comungar entre os cristãos, que ela possa estar no meio da comunidade e ser aceito e não ser mais chamado de pagão. Mas, para ela seguir o caminho do cristianismo, existem muitas outras coisas. E o que é o ponto de discussão é o que exatamente faz parte do que se deve fazer ou não para um cristão que não é judeu. Quem é judeu é só continuar sendo judeu e seguindo as tradições do judaísmo, e você acrescenta, na verdade, uma crença de que o Messias é Jesus e que a vinda do Messias, na verdade, não é a primeira, é a segunda vinda, né? E a segunda vinda de Cristo no cristianismo é, na verdade, parecida em vários aspectos com a primeira vinda do Messias dentro do judaísmo. Ou seja, é uma pessoa que virá e vai reinar e vai estabelecer a paz de uma vez e para sempre, né? Mas se o Concílio de Jerusalém não é então suficiente para dizer quais são as práticas que um cristão deve seguir na sua caminhada religiosa, o que significa, de onde vieram então essas regras que foram aplicadas lá no Concílio de Jerusalém? Dentro do judaísmo existe uma série de leis que são chamadas leis de Noé, que são as leis que a tradição judaica entende que são as leis que devem ser seguidas pelos não-judeus, pelos goim, pelos gentios, né? Então, na verdade, hoje existe uma lista de leis de Noé que é mais aceita, mas ela foi alvo de discussão dentro da tradição judaica. Então existem períodos que se aceitavam algumas leis e não outras, e depois essas leis foram mudadas e tal. E se eu não me engano, as leis que são mais aceitas hoje, elas vêm do período de Maimônides, são da Idade Média. E basicamente essas leis, elas abrangem as leis que aparecem lá em Atos, mas também tem outras leis, como por exemplo estabelecer tribunais e assim por diante. Na verdade, as leis de Atos 15, as leis do Concílio de Jerusalém, elas não são as leis de Noé. Porque se você compara essas 3 leis do Concílio de Jerusalém, elas não são iguais às 7 leis de Noé. Apesar das leis de Noé e essas leis de Atos 15, elas virem de um mesmo fundamento bíblico. E esse fundamento bíblico vai ser encontrado lá no livro de Levítico, entre 2 passagens importantes. A primeira está lá em Levítico 16, que fala sobre o dia da expiação, e a segunda passagem está em Levítico 19, que é o Código de Santidade. Entre esses 2 capítulos, 16 e 19, nós temos o 17 e o 18, que tem uma série de leis e que em diversos momentos é dito que essas leis devem ser seguidas tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Então diz lá, capítulo 17 de Levítico: não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles, para suas gerações. Todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Eu comento um pouco sobre esses demônios em forma de bode no vídeo que eu falo sobre a demonologia bíblica, que eu falo um pouco sobre como a Bíblia se refere a essas entidades demoníacas, que eu vou deixar listado aqui. Mas o interessante primeiro, a gente vê a primeira lei que aparece lá em Atos 15 aqui, em Levítico 17, a proibição da idolatria. A segunda lei vai aparecer lá nos versos 10 a 12, que se refere à proibição de comer sangue dentro de um contexto sacrificial, né? Você não pode comer o sangue porque ele representa a vida. Então, dentro de um contexto sacrificial, essa é a ideia. Você não come o sangue. E isso está ligado também à ideia de carne sufocada,
que aparece lá em Atos 15, é a mesma lei basicamente que está repetida lá. E por fim, sobre as relações sexuais ilícitas, lá no capítulo 18 do livro de Levítico, tem uma série de leis acerca de relações sexuais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso vale dá para fazer um vídeo só sobre isso, que é um conjunto de leis interessante, importante, e que aqui a gente vê que também são aplicados não só aos israelitas, mas também aos estrangeiros. Lá no capítulo 18, nos versos 26 em diante, vai dizer o seguinte: mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês, por isso a terra ficou contaminada. Quer dizer, a conclusão do Concílio de Jerusalém é a conclusão que o Antigo Testamento chegava em relação ao ger, aquele que frequentava, aquele que habitava entre os israelitas, mas era um estrangeiro. Ao ger, tanto o ger que vem visitar a terra, quanto ao ger que é um residente da terra, um estrangeiro que vem ou um estrangeiro que já mora entre o povo. E aí então fica a dúvida, que aí nos comentários vocês coloquem a opinião de vocês, considerando essas leis que são básicas, que é as leis que permitem um pagão poder congregar entre o povo de Deus, ou seja, o básico que ele deve se desfazer para ser chamado de filho de Deus, para dizer que é um seguidor do Deus Israel. Considerando essas leis, quais são as leis que fazem parte para todas as pessoas, né? A gente vê que existe uma certa distinção entre o israelita, entre o judeu convertido ao cristianismo e o gentil. Paulo deixa claro que existe uma diferença entre leis e tradições, mas por outro lado você não tem no Novo Testamento uma descrição clara sobre quais são as leis que os gentios devem seguir em toda a sua caminhada espiritual. Existe uma série de recomendações, todas elas baseadas no Antigo Testamento. Alguns acham, por exemplo, que os gentios devem guardar todas as festas do antigo Israel, outros acham, por exemplo, que os gentios devem guardar o sábado, outros acham que não, outros acham que o gentio não deve guardar lei nenhuma, e outros acham que os gentios deveriam guardar todas as leis. Qual é a sua opinião? Eu tenho uma opinião própria, mas eu vou deixando a minha opinião aqui no decorrer dos vídeos, porque eu acho que o assunto realmente é bastante complexo. Eu vou deixar aqui também listado uma outra discussão que eu faço sobre ou você segue tudo ou você não segue nada do Antigo Testamento, se é exatamente assim que funciona do ponto de vista bíblico. E é isso, um abraço, até mais.